Quer ter paz? Mantenha-se em silêncio. Sempre que você compartilha seus planos, conquistas ou dificuldades, alguém está prestando atenção. E nem sempre com boas intenções. Às vezes, é só para criticar, diminuir ou usar isso contra você. Vivemos numa era onde tudo vira postagem, tudo é comentado, tudo é exposto. Mas poucos evoluem em silêncio. Dividir sua vida não te fortalece, te deixa exposto. Você se cansa tentando se explicar, justificar suas escolhas, buscando validação. Mas aqui vai uma verdade. Você não precisa disso. Seu crescimento não depende de reconhecimento, e sim de foco. Sua jornada não exige plateia, mas sim constância. As maiores mudanças acontecem longe dos holofotes. Enquanto alguns falam demais, você se desenvolve. Enquanto opinam, você constrói. O silêncio virou um trunfo, porque a vida não é sobre impressionar, é sobre evoluir. Comente aí, meu silêncio é prova do meu avanço, se você também escolheu crescer sem precisar se explicar. Vamos juntos. 1. A recompensa imediata de falar sobre seus objetivos diminui a motivação para alcançá-los. Há um paradoxo estranho no mundo do desenvolvimento pessoal. Às vezes, quanto mais você fala sobre seus objetivos, menos você faz para alcançá-los. Pode parecer contraditório. Afinal, não é útil declarar o que você quer alcançar? Compartilhar seus objetivos não deveria te comprometer mais com eles? No entanto, a realidade é muito mais complexa e silenciosa. Porque nesse ato de falar, de declarar, de compartilhar, muitas vezes também se esconde a semente da diluição do compromisso. Uma espécie de prazer antecipado que engana o cérebro e o faz sentir que já alcançou algo, quando na verdade não começou nada. Quando você compartilha seus objetivos, quando conta com entusiasmo que vai começar aquele projeto, mudar de hábitos, empreender, estudar algo novo ou transformar uma parte da sua vida, o cérebro recebe uma pequena dose de recompensa. A dopamina, esse hormônio ligado ao prazer, à conquista, à sensação de avanço, é ativada. Mas o problema é que esse avanço não é real. É simbólico, emocional, ilusório. Você ainda não fez nada. Apenas disse, apenas anunciou. E, no entanto, sua mente se sente como se já estivesse a caminho, como se já tivesse conquistado algo. E essa ilusão de avanço pode ser o maior inimigo do verdadeiro progresso. A recompensa antecipada por falar sobre o que ainda não fez é perigosa porque enfraquece a urgência de agir. O impulso para se mover, para dar o primeiro passo, perde força quando o cérebro acredita que algo já foi iniciado. Mas não foi. E nessa armadilha, muitas pessoas ficam presas por semanas, meses ou até anos. Dizem que vão fazer algo e nunca fazem. Mas disseram com tanta convicção, receberam tanta aprovação, que por dentro se sentiram satisfeitas. O tempo passou e a motivação real foi se diluindo, substituída por uma falsa sensação de produtividade. Além disso, há algo particularmente viciante em receber elogios por suas intenções. É confortável, é reconfortante. Você pode estar na mesma posição de sempre, sem ter mudado nada, e ainda assim, receber validação social apenas pelo que planeja fazer. Mas esse elogio antecipado não é gratuito. Tem um preço. Te afasta do esforço necessário para merecê-lo realmente. Alimenta uma imagem de si mesmo que não foi construída por seus atos, mas por suas palavras. E assim, lentamente, começa a se formar uma desconexão entre o que você diz e o que você faz. Entre seu eu ideal e seu eu real. E quanto mais essas duas versões de si mesmo se separam, mais difícil é agir. Porque a pressão de estar à altura do que você já mostrou ao mundo se torna avassaladora. A ciência, inclusive, apoia essa ideia. Pesquisas demonstraram que os mesmos circuitos cerebrais que são ativados ao alcançar um objetivo se acendem ao compartilhar esse objetivo e receber reconhecimento. É como se o cérebro não soubesse distinguir entre o feito e o dito. E se você já sentiu o prazer da conquista sem tê-la alcançado, que incentivo resta para continuar? Vivemos numa era onde tudo se mostra, onde cada passo se documenta, onde se espera que você transforme sua vida e ainda por cima publique. Há uma espécie de obsessão pela exposição, por compartilhar cada pequena intenção como se fosse uma conquista em si. Mas o verdadeiro desafio é resistir a essa pressão. É construir algo profundo sem necessidade de validação constante.
Não é se esconder, não é se isolar, é fortalecer-se em particular. É cultivar uma relação consigo mesmo, onde o que você faz importa mais do que o que você diz. Os estoicos entenderam isso muito antes de nós. Epicteto dizia que a virtude não está nas palavras, mas nos atos. E Marco Aurélio escreveu que a melhor forma de defender uma ideia é viver de acordo com ela. Não se deve anunciar, deve-se incorporar. Não se deve prometer, deve-se realizar. O caráter se forja no silêncio dos atos consistentes, não no ruído das promessas vazias. E quanto mais você se acostuma a agir sem vanglória, mais percebe que a verdadeira satisfação não precisa de testemunhas. Celebrar em silêncio é uma arte, é um ato íntimo de fortaleza. É dizer a si mesmo bem feito, sem necessidade de aprovação externa. É confiar no seu próprio critério. É descobrir que a disciplina não nasce do barulho, mas do compromisso profundo com seus próprios valores. Quando você aprende a não falar de seus objetivos antes da hora, cultiva uma força interior que não depende do reconhecimento. Torna-se livre do julgamento. E o mais importante, começa a construir uma identidade baseada em resultados reais. Porque no final do dia, ninguém precisa saber o que você está fazendo enquanto faz. Saberão quando estiver feito, quando sua transformação for evidente. Quando a mudança que você iniciou em particular começar a ressoar na sua forma de estar no mundo. Então, e somente então você falará, mas não com palavras. Falará com seu exemplo, com sua paz, com sua presença, com os frutos do seu esforço silencioso. É aí que reside o verdadeiro poder desta filosofia, em transformar o desejo em ação sem necessidade de anunciá-lo, em proteger seus sonhos do ruído social, em caminhar sem espetáculo, em entender que o que importa não é o que você diz que vai fazer, mas o que você faz sem necessidade de dizê-lo. Da próxima vez que sentir a urgência de contar ao mundo seus planos, pare um momento. Respire. Pergunte-se se está buscando aprovação ou se está comprometido com o processo. Porque se está comprometido, não precisa compartilhar nada ainda. O caminho será longo, às vezes solitário, frequentemente invisível. Mas nesse silêncio, há uma força que se cultiva. Uma energia que não se gasta em discursos, mas que se foca em passos concretos. Falar pode esperar. O mundo pode esperar. O que não pode esperar é sua ação, sua decisão, seu avanço. Cale-se, haja e deixe que seus resultados falem por você quando chegar a hora. Porque quando você conseguir, não precisará gritar. A mudança será tão profunda, tão verdadeira, tão evidente, que o mundo saberá mesmo que você não diga uma palavra. 2. Pare de contar o que está acontecendo na sua vida. Há algo sedutor em contar aos outros o que está ocorrendo em nossa vida, especialmente quando se trata das partes difíceis. Há um certo alívio momentâneo em relatar os detalhes do conflito, em destrinchar as injustiças, em expor cada ferida com o desejo, consciente ou não, de que alguém escute, concorde e diga: você tem razão. Mas esse alívio tem um preço. Cada vez que você repete uma história negativa, não está apenas compartilhando-a, está reforçando-a, está gravando-a na pedra, está tornando-a mais real, mais sua, mais você. Porque a narrativa que você repete se torna sua realidade. E é que não somos o que nos acontece. Somos o que lembramos, o que repetimos, o que contamos. E ao contar repetidamente a mesma história de carência, de dor, de luta, sem perceber, você começa a se identificar com ela. Começa a pensar que você é essa história, que não há nada além, que seus limites são reais, que sua dor é sua identidade. E aí é quando o relato deixa de ser um desabafo e se converte em uma prisão. Não se trata de negar o que dói. Não se trata de colocar um sorriso falso e fingir que tudo está bem quando por dentro você está quebrado. Ninguém está falando aqui de repressão nem de falsidade. Mas há uma linha muito tênue e perigosa entre expressar e apegar-se. Entre compartilhar para curar e compartilhar para permanecer. Porque a dor contada muitas vezes não se dissolve. Ela se insista, torna-se uma melodia mental, um mantra sombrio que você repete sem perceber. E esse hábito, esse ato aparentemente inofensivo, pode ser o que te impede de avançar. Há quem faça de sua dor uma identidade. Sentem-se únicos pelo que sofreram, como se seu valor nascesse de sua ferida.
e não o fazem por maldade, mas por sobrevivência. Porque durante um tempo, essa narrativa os protegeu. Deu-lhes uma desculpa para parar, para buscar apoio, para não se exigirem tanto. Mas o problema é que essa desculpa começa a se instalar como verdade permanente. E então a ferida deixa de ser algo que se fecha, para se tornar algo que se mostra repetidamente, buscando consolo, reconhecimento, validação. É o vitimismo funcional, essa forma sutil de ficar onde se está, disfarçando a inação de honestidade emocional. É a reclamação constante como substituto da ação real. E o pior é que muitas vezes o entorno reforça isso. As pessoas escutam, consolam, respondem. A dor se torna moeda social, identidade de grupo, hábito invisível. Mas o resultado é o mesmo: estagnação. E é aí que é preciso dar uma virada radical. Mudar o foco, mudar o discurso, mudar o centro de gravidade da própria vida. Em vez de falar do que te falta, comece a falar do que você quer construir. Em vez de repetir o que não deu certo, conte o que te inspira. Em vez de lamentar pelo que já não tem, celebre o que sonha criar. Isso não é positividade tóxica, é estratégia emocional. Porque suas palavras são mais poderosas do que você imagina. São sementes. E cada vez que você fala, está semeando. O que você está semeando? Dor ou propósito? Reclamação ou possibilidade? Passado ou futuro? As palavras que você escolhe a cada dia, não só diante dos outros, mas diante de si mesmo, determinam seu estado emocional, sua energia, sua capacidade de agir. Se quer mudar sua vida, mude sua forma de falar dela. Você é livre para escolher que relato te define. Pode continuar contando o que te fizeram, o que não funcionou, o que deu errado. Pode repeti-lo até que se torne uma ladainha perfeitamente argumentada, lógica, detalhada, mas completamente inútil. Ou pode fazer algo muito mais audacioso: parar de contar, guardar silêncio, não para reprimir, mas para transformar, para redirecionar essa energia para algo vivo, para algo que ainda não existe, mas que você pode começar a construir. Porque às vezes o mais corajoso não é falar, é calar, é deixar que a vida fale por você, que sua coerência seja mais forte que seu discurso, que sua prática diga mais que suas palavras. Vivemos numa época onde tudo se narra, se compartilha, se expõe. Mas a transformação real não precisa de microfone, não precisa de espectadores, precisa de intenção, direção e constância. Precisa desse tipo de silêncio que não é ausência, mas semente. E nesse silêncio nasce algo novo, uma nova identidade, não baseada no que você sofreu, mas no que superou. Não construída sobre suas feridas, mas sobre sua visão. Não alimentada pelo que perdeu, mas pelo que decide criar. Pare de contar, comece a viver. Porque cada palavra que você não repete é uma corrente a menos. Porque cada história não dita é um espaço livre para escrever algo melhor. Porque cada vez que você escolhe o silêncio transformador, em vez da repetição automática, está dizendo a si mesmo: eu não sou mais isso. Não preciso mais me apegar. Estou pronto para algo novo. Este não é um chamado ao silêncio passivo. É um chamado ao silêncio criador. A esse tipo de pausa que interrompe a narrativa do passado para abrir caminho para o futuro. A esse tipo de decisão íntima que diz: hoje deixo de ser eco do que me doeu e começo a ser voz do que desejo. A verdadeira transformação começa quando você decide não só agir diferente, mas falar diferente. E às vezes, o primeiro passo é simplesmente parar de falar do mesmo. Parar de alimentar o monstro. Parar de acariciar a ferida. Parar de buscar audiência para um roteiro que você já não quer interpretar. Você não é o que te aconteceu. Você é o que escolhe fazer com o que te aconteceu. E tudo começa com como você escolhe contar. Então observe seu discurso. Escute suas palavras. Perceba quantas vezes você se define a partir da escassez, da carência, da dor. E então, faça o ato mais revolucionário que pode fazer. Pare de contar. Não para negar, mas para soltar. E comece a viver. A partir da integridade. A partir do propósito. A partir do presente. Porque enquanto você continuar contando sua história antiga, não haverá espaço para a nova. E a vida está esperando que você a escreva. 3. O silêncio é uma ferramenta de poder. Numa época onde a rapidez com que se emitem opiniões,
julgamentos e respostas parecem definir o valor de uma pessoa, escolher o silêncio pode parecer estranho, até suspeito. Vivemos rodeados de ruído, redes sociais cheias de gritos digitais, conversas superficiais que preenchem os vazios incômodos, discussões onde ganha quem fala mais alto. Nesse cenário, o silêncio parece estar em perigo de extinção. Mas justamente aí, no meio desse barulho constante, o silêncio se torna uma ferramenta de poder insuspeita, refinada, precisa. Uma expressão de autodomínio que não precisa de alardes. O silêncio, quando é intencional, não tem nada de passivo. Não é covardia nem submissão. É uma forma de autocontrole profundamente ativa, uma declaração de independência emocional. Calar com consciência não significa que se rende, mas que escolhe seu momento. Significa que você não está desesperado para ser visto, nem faminto por validação externa. Quem cala com propósito demonstra que sua validação vem de dentro, não dos aplausos de fora. E essa é uma força imensa. Aquele que não precisa falar para demonstrar seu valor se torna, inevitavelmente, alguém que os outros escutam quando finalmente decide falar. Não é uma renúncia ao diálogo, mas um ato de maestria sobre si mesmo. Não se trata de guardar silêncio por temor, mas de escolher as palavras como um espadachim que não empunha sua arma diante de qualquer atrito. Falar sem pensar é fácil. O difícil, e por isso valioso, é resistir ao impulso de preencher o ar só por não suportar o vazio. Nesse silêncio escolhido, habita o verdadeiro poder pessoal. Uma voz interna que diz: não preciso intervir para me sentir no controle. Isso se torna ainda mais evidente em contextos de conflito ou tensão. Há uma tentação natural de se defender, de explicar, de justificar cada gesto. Mas muitas vezes, quem responde imediatamente não tem o controle, mas a ansiedade. Quem precisa esclarecer tudo na hora, quem não suporta uma má interpretação ou um julgamento errôneo, está escravizado pela opinião alheia. E nesse estado, perdeu seu centro. Por outro lado, quem cala diante do conflito nem sempre é fraco. Frequentemente é o mais forte na sala. Aquele que sabe que seu valor não diminui por não se explicar. Aquele que entende que o silêncio é uma barreira que protege, um sinal que transmite temperança, uma postura que desarma. Porque na arte de calar há sabedoria, e essa sabedoria impõe respeito. Sem necessidade de elevar a voz, sem ter que impor nada, o silêncio projeta algo que as palavras muitas vezes destroem: a presença. Há pessoas que entram em um lugar e sem dizer nada o preenchem, não porque sejam arrogantes, mas porque sua calma é contagiante. Não se sentem pressionadas a demonstrar nada. Sua energia não é ruidosa, é serena. E isso gera um respeito silencioso, mais duradouro que qualquer discurso. Não há pressa, não há nervosismo, apenas uma sensação de que estão ali, completas, sem ter que se explicar. Este tipo de silêncio não é aprendido em manuais de autoajuda, nem fingido em reuniões sociais. É um silêncio que nasce de uma conexão profunda consigo mesmo, de saber-se em paz com o que se é, sem ter que provar constantemente. E ao mesmo tempo, é um silêncio tático, porque não responder imediatamente também permite observar, ver com clareza o que o impulso cega, escutar além das palavras, entender o que se esconde por trás da fúria ou da crítica dos outros, e agir, se necessário, com inteligência emocional em lugar de reatividade. Aqui é onde o pensamento estoico entra como uma bússola silenciosa. Epicteto disse claramente: não é o que te acontece, mas como você reage que importa. E não há reação mais poderosa que aquela que não ocorre imediatamente. O silêncio se converte assim numa ferramenta estoica de poder interno. 4. Reescreva sua história, porque a forma como você fala de si mesmo não é só uma descrição, é uma declaração. Às vezes, sem sequer percebermos, vivemos dentro de uma história que não escrevemos. Uma história que outros começaram por nós. Pais, professores, amigos, a sociedade. Uma história onde fomos rotulados, definidos e categorizados. É muito sensível, não tem paciência, sempre desiste, não serve para isso. E com o tempo, essas frases que um dia doeram como julgamentos acabam por se converter na voz interna que repete: eu sou assim. Mas aqui está a verdade. A forma como você fala de si não só te descreve, está te moldando.
Suas palavras são pincéis, e com cada frase que você pronuncia sobre si mesmo, está pintando o retrato de quem acredita ser. Quando você diz, eu sempre erro, não está simplesmente relatando um fato do passado. Está traçando uma linha invisível que separa o que você foi do que poderia chegar a ser. Está erguendo um muro entre seus sonhos e seu presente. A linguagem tem esse poder oculto. Quando você não a usa com consciência, ela acaba usando você. Cada palavra que você escolhe falar sobre si, cada narrativa que repete, vai se infiltrando em seus hábitos, em suas decisões, em sua visão do mundo. E o mais perigoso é que essa linguagem nasce muitas vezes da dor, das cicatrizes mal fechadas, dos erros que não conseguimos perdoar, do medo de tentar novamente. Então repetimos, eu não sirvo para isso, eu nunca mudo, isso sempre me acontece. Como se o que aconteceu uma vez fosse uma sentença eterna, como se nosso valor estivesse selado por nossas piores experiências. Mas aqui é onde você precisa parar, respirar fundo e olhar sua história com outros olhos. Porque sua história não está escrita em pedra. Não importa o quanto você tenha caído, quantas vezes tenha se sentido quebrado, quantos momentos sombrios tenha atravessado. Nada disso determina o que você é hoje, nem muito menos o que pode chegar a ser. Os rótulos que um dia te colocaram, ou que você mesmo se colocou, não são tatuagens indeléveis. São mais como post-its que você pode arrancar a qualquer momento. Pessoa impaciente, fracasso constante, incapaz de amar bem. Você pode descolá-los e com um pouco de coragem começar a escrever um novo. Estou aprendendo, estou me curando, estou construindo algo novo. Esse é o poder real, o de se reinterpretar, o de pegar a história de dor e convertê-la em uma história de superação. Não se trata de negar o que você viveu, mas de olhar esses capítulos com outra luz. O que hoje parece uma corrente, talvez tenha sido um aprendizado em sua forma mais crua. O que você chamou de erro, talvez tenha sido o empurrão que precisava para despertar. Mas para ver isso, você precisa mudar a forma como fala de si. Mudar a linguagem interna. Quando você substitui o sou impaciente por estou aprendendo a ter mais calma, não só muda uma palavra, está abrindo uma porta mental. Está passando de um rótulo rígido para uma evolução possível. O mesmo ocorre com frases como não posso. Quantas vezes ao dia você se limita com essa simples declaração? Não posso com isso, não posso mudar, não posso fazer diferente. Mas se substitui isso por estou encontrando a forma, algo se abre. A energia muda, uma faísca se acende, porque a linguagem não só informa, também transforma. Cada frase que você pronuncia sobre si é uma semente. Algumas germinam em resignação, em medo, em frustração. Outras, quando você as escolhe com cuidado, florescem em força, em possibilidades, em amor próprio. Mas aqui há algo maravilhoso. Assim como a dor se repete se não é curada, a transformação também se repete quando você começa a escrever a partir da consciência. Uma única frase pode ter o poder de te sacudir por dentro. Uma frase como, estou pronto para começar de novo. O passado não define meu valor. Ou cada dia é uma oportunidade para construir uma versão melhor de mim. Estas não são frases vazias nem otimismo superficial. São sementes que podem criar raízes profundas se você as regar com ação, com decisão, com verdade. Desde o estoicismo, ensina-se que não é o que te ocorre que define sua vida, mas como você decide interpretá-lo. Essa interpretação não é mais que uma história, e você é o autor. Você decide se a dor é um fim ou um ponto de partida, se a queda é humilhação ou aprendizado, se o silêncio é abandono ou momento de introspecção. Tudo depende do significado que você lhe dá. E esse significado se constrói com palavras, com sua narrativa interna. Por isso, um dos atos mais poderosos que você pode fazer por si mesmo é soltar as velhas histórias que já não te servem. Não porque não sejam certas, mas porque já cumpriram sua função. Já te ensinaram o que precisava aprender. Agora cabe a você escolher outro roteiro. Um que te inspire, que te eleve, que te lembre a cada dia que você não está atado a nenhuma versão antiga de si mesmo. Você não é seus erros. Você não é suas quedas. Você não é o eco do que alguém disse sobre você no passado. Você é potencial em movimento. Você é possibilidade viva. E cada palavra que usa para se descrever pode te aproximar ou te afastar,
de quem realmente quer ser. Então faça isso com intenção. Fale consigo mesmo como falaria com alguém que ama profundamente. Com respeito, com esperança, com fé. Porque cada vez que você diz, eu sou, está declarando quem decide ser. Não leve isso de forma leviana. Não use isso para se acorrentar. Use para se libertar, para construir, para avançar. E se alguma vez se perguntar por onde começar sua mudança, não comece por seus hábitos, nem mesmo por seus objetivos. Comece por suas palavras. Escute-se, seja honesto. E então, escolha conscientemente. Porque quando você muda a linguagem, muda sua mente. E quando muda sua mente, muda sua vida. Você tem a caneta na mão. Não se limite a sublinhar o passado. Reescreva a história completa. Faça isso com força, com amor próprio, com verdade e com visão. E cada palavra nova que escolher será uma declaração silenciosa, mas poderosa, de quem você está escolhendo ser a partir de hoje. Assuma a responsabilidade por sua narrativa, não como um castigo, mas como um privilégio. Porque enquanto outros esperam que o mundo mude, você pode começar mudando a história que conta para si mesmo. E ao fazer isso, abrirá portas que nem sequer sabia que existiam. Porque não há nada mais libertador que descobrir que você sempre foi o autor. E que nunca é tarde para escrever o capítulo mais corajoso de sua vida. 5. Palavras impulsivas causam arrependimentos, você sabe. Já sentiu isso alguma vez? Aquele momento em que as palavras saem da sua boca como uma avalanche, sem filtro, sem pausa, sem pensar. Talvez tenha sido numa discussão, no meio de uma ferida que ardia, ou talvez naquele instante em que sentiu que precisava se defender, se fazer ouvir, marcar um limite com fogo. Mas uma vez ditas, já não houve volta. As palavras, embora pareçam ar, pesam. Embora soem como ruído passageiro, ficam. Incrustam-se, e às vezes doem mais que um golpe. A impulsividade na linguagem tem um preço alto. Porque diferente de um objeto que você pode devolver ou um erro que pode apagar, o que sai da sua boca não pode ser desfeito. Você pode pedir perdão, claro. Pode se arrepender até o cansaço. Mas há palavras que, uma vez ouvidas, já não se esquecem. E é aí que a dor se instala. Porque às vezes, não é o que você disse, mas como disse. Não foi a verdade, foi o tom. Não foi a mensagem, foi a emoção descontrolada por trás. Vivemos em um mundo que premia a rapidez, a imediatez, a resposta instantânea. Mas você sabe que o valioso nem sempre vem envolto em velocidade, que há uma sabedoria silenciosa em parar, em esperar, em observar antes de falar. Não porque tenha medo, mas porque se respeita, e porque respeita o outro. Porque aprendeu, ou está aprendendo, que o poder de suas palavras não reside em seu volume, mas em sua intenção. Falar a partir da emoção não é o mesmo que falar com verdade. A emoção é uma onda. Te arrasta, te impulsiona, te cega. E muitas vezes, quando está no meio dessa onda, acredita que está sendo honesto, autêntico, corajoso. Mas na realidade está sendo reativo. Está falando a partir da ferida, não da cura. Está defendendo seu ego, não compartilhando sua verdade. E isso, cedo ou tarde, se converte em arrependimento. Lembra de alguma vez em que disse algo de que depois se arrependeu? Todos temos uma história assim. Uma discussão com alguém que amamos. Uma mensagem enviada de cabeça quente. Uma frase carregada de raiva que ainda hoje flutua no ar quando cruzamos com essa pessoa. E em retrospectiva, sempre há uma voz dentro que diz: se ao menos eu tivesse esperado uns segundos mais, se eu tivesse ficado calado, se tivesse respirado. Aí está a chave. Na pausa. Naqueles 5 segundos de ouro antes de responder. No silêncio voluntário que não é fraqueza, mas sabedoria. Porque qualquer um pode falar, mas nem todos sabem quando falar. Ou como. Ou para quê. O estoicismo ensina isso com clareza. Sêneca, um dos grandes sábios desta filosofia, dizia: enquanto não souberes te dominar, as circunstâncias te dominarão. E isso inclui suas palavras, suas reações, seu impulso. Não se trata de se reprimir, de se tornar uma estátua emocional, mas de aprender a se governar, a dirigir sua energia em vez de ser arrastado por ela, a reconhecer que nem sempre pode controlar o que acontece, mas sim pode escolher como responder. E aí está seu verdadeiro poder. Porque não basta ter razão. Não é suficiente estar do lado da verdade.
Se sua maneira de comunicá-la fere, rompe, humilha ou divide, então você perdeu muito mais que uma discussão. Perdeu a oportunidade de construir uma ponte, de transformar, de crescer. Às vezes, defender seu ponto de vista com agressividade é simplesmente o ego disfarçado de justiça. E o ego grita. A sabedoria, por outro lado, fala. E às vezes, até guarda silêncio. Calar nem sempre é ceder. Calar não é se render. Calar pode ser um ato de profundo respeito por si mesmo. Um espaço que você cria para que a emoção se assente, para que a mente respire, para que as palavras que finalmente saiam de você não sejam projéteis, mas sementes. Porque uma palavra pode destruir, mas também pode curar. E essa escolha está em suas mãos. Pense nisso. Quantos relacionamentos se romperam por palavras malditas no pior momento? Quantas vezes o orgulho falou antes do amor? Quantas vezes você se fechou numa verdade que não soube expressar com compaixão? Houve momentos em que o caminho se tornou difícil, em que os obstáculos pareciam insuperáveis. Mas foi precisamente nesses instantes quando entendi que o verdadeiro crescimento se forja na adversidade. Aprendi a ver os tropeços não como fracassos definitivos, mas como parte de um processo dinâmico de descoberta e superação pessoal. A interação com outras pessoas também jogou um papel crucial na minha jornada. Compartilhar minhas inquietudes, meus êxitos e meus fracassos com amigos, mentores e pessoas que estavam em caminhos similares me brindou uma perspectiva enriquecedora. Me dei conta de que o propósito, ainda que profundamente pessoal, se enriquece ao se conectar com as experiências e visões dos demais. A cada conversa, cada história compartilhada, era um lembrete de que não estava sozinho na minha busca, e que no entrelace de vidas se podem descobrir ideias e motivações que impulsionam a seguir adiante. Com o tempo, a busca do meu propósito se transformou em uma forma de vida. Já não se tratava de alcançar um destino final, mas de desfrutar do trajeto e de aprender a cada passo. A certeza de que cada experiência, seja prazerosa ou dolorosa, contribuía à construção da minha identidade, me preencheu de uma paz profunda e me motivou a viver de forma consciente. Entendi que o propósito não é algo estático, mas uma construção contínua que evolui à medida que mudamos e crescemos. O que uma vez me parecia essencial, com o passar do tempo, se transformava e se ajustava à minha realidade atual. E esse dinamismo era precisamente o que dava sentido à minha existência. Hoje, ao olhar para trás, posso ver o caminho recorrido com clareza. Descobri que encontrar seu propósito é uma jornada de autoconhecimento e de valentia, que requer a disposição de deixar ir velhas crenças e de abraçar a incerteza. É o processo de reconhecer que o mais importante não é o que o mundo espera de você, mas o que você mesmo decide ser. Ao me centrar nos meus verdadeiros desejos e nas paixões que me fazem vibrar, aprendi a construir uma vida que reflete minha autenticidade e meu compromisso com meu próprio crescimento. A lição mais profunda desta jornada foi compreender que o propósito se constrói dia a dia. Não é um destino ao que se chega de repente, mas um caminho cheio de matizes, aprendizados e ajustes constantes. A cada ação, cada decisão, cada pequeno logro e cada tropeço somam a história pessoal que tece sua identidade. Aprender a viver em sintonia com esse propósito te permite não só alcançar metas, mas também desfrutar do processo, valorizando o presente e abraçando a beleza de cada instante. Por isso, hoje convido a quem me lê a que se tome um momento para refletir sobre seus próprios sonhos e desejos. Não espere que a vida te dite o que deve fazer, mas atreva-se a escutar sua voz interior. Encontre esse espaço em que pode ser autêntico, em que pode sonhar sem limites e em que cada experiência se torna um degrau rumo à realização pessoal. Dê-se permissão para errar, para aprender e para se reinventar. Recorde que o caminho rumo ao propósito é tão valioso como o destino final, e que cada passo que dá te aproxima de uma vida mais plena e significativa. Em definitiva, encontrar seu propósito é um ato de amor próprio e de valentia, um convite a viver com paixão e a descobrir a grandeza que reside em você. É a oportunidade de reconectar com seus verdadeiros interesses, de se libertar das expectativas alheias e de construir dia a dia uma existência que se sinta autêntica e cheia de significado. Não se trata de chegar a uma meta fixa,
mas de desfrutar da jornada, de aprender em cada experiência e de abraçar a transformação contínua que te faz crescer. Neste processo, cada dia é uma nova oportunidade para se aproximar da pessoa que deseja ser e para deixar sua marca no mundo, não desde a pressão de cumprir com o ideal imposto, mas desde a liberdade de ser você mesmo em toda a sua complexidade e beleza. Assim, ao final, encontrar seu propósito é reconhecer que a vida é uma tela em branco, em que cada traço, cada cor e cada sombra contribuem à obra mestra que é você. É o convite a viver com intenção, a honrar seus próprios desejos e a construir um futuro que reflita a verdadeira essência do seu ser. E é precisamente nessa busca sincera e constante onde reside a chave para uma vida cheia de significado e de autêntica felicidade. Número 6. Foque nas suas habilidades e não nos seus problemas. Desde muito jovem aprendi que a vida nem sempre se trata do que nos falta, mas do que podemos aportar com o que já temos. Durante muito tempo, me obsessei com os inconvenientes, com esses detalhes que pareciam limitar minhas possibilidades, sem me dar conta de que cada obstáculo era, na realidade, uma oportunidade para descobrir minhas capacidades. Recordo que em momentos de dificuldade, tendia a me afundar na queixa, a me lamentar do que não funcionava, sem ver que, ao mudar meu enfoque, poderia transformar essa energia em algo construtivo. Com o tempo, compreendi que o essencial era redirecionar meu olhar rumo às minhas habilidades, aquilo que fazia com que cada dia tivesse um propósito e um brilho especial, em lugar de me concentrar nas sombras dos meus problemas. No princípio, a mudança foi sutil, quase imperceptível, mas a cada tentativa por me concentrar nas minhas fortalezas, fui notando pequenas melhoras na minha forma de ver a vida. Comecei a tomar decisões desde a confiança nas minhas capacidades, em lugar de me deixar dominar pelo medo e a insegurança. Compreendi que cada desafio, por grande ou pequeno que fosse, podia ser abordado se eu me enfocasse em encontrar a solução, em lugar de me lamentar pela dificuldade. Essa transformação interna não ocorreu da noite para o dia. Foi um processo de autoconhecimento que implicou reconhecer minhas limitações, mas, sobretudo, celebrar cada logro, por insignificante que parecesse. Foi então quando descobri que, apesar dos problemas, havia habilidades inatas em mim que podiam abrir portas e marcar a diferença no meu caminho. Durante esse período de autodescoberta, comecei a praticar a reflexão diária. Ao final de cada jornada, reservava um momento para anotar em um caderno aquilo em que havia me destacado, sem importar quão pequeno fosse o avanço. Esta prática, que no princípio parecia simples, se tornou uma poderosa ferramenta para reconstruir minha autoestima. Com o tempo, meus escritos me mostraram uma verdade inegável. Em cada desafio se escondia uma lição, e em cada lição, uma habilidade que podia ser polida e potencializada. Deste modo, cada erro se transformava em uma oportunidade para crescer, e cada obstáculo se convertia em um lembrete de que o verdadeiro poder radica no talento que cada um possui, mais além das circunstâncias adversas. Um aspecto fundamental nesta transformação foi aprender a valorizar minhas próprias capacidades em lugar de me enfocar nas carências. Houve momentos em que as críticas, tanto internas como externas, ameaçavam minar minha confiança. No entanto, pouco a pouco, fui entendendo que a crítica construtiva devia servir para fortalecer minhas habilidades, não para me paralisar. Em vez de me centrar no que não podia fazer, comecei a buscar maneiras de potenciar o que já era capaz de lograr. Essa mentalidade me permitiu enfrentar as adversidades com uma atitude proativa e resiliente, convertendo cada problema em um exercício de criatividade e autoafirmação. Uma experiência que marcou um antes e um depois na minha vida ocorreu em uma etapa em que enfrentava uma série de retos laborais e pessoais que pareciam insuperáveis. Me encontrava em uma situação em que as expectativas externas e a pressão interna convergiam de maneira avassaladora, e a tentação de me render era grande. Foi então quando, em lugar de me submergir no desânimo, decidi dar um passo atrás e analisar que habilidades podia utilizar para superar cada obstáculo. Identifiquei que tinha um dom para a comunicação e a organização, capacidades que me permitiram replanejar meu enfoque e encontrar soluções inovadoras para problemas que, no princípio,
pareciam impossíveis de resolver. Essa mudança de perspectiva não só melhorou meu desempenho profissional, mas também influiu no meu bem-estar pessoal, já que aprendi a confiar nas minhas próprias fortalezas em lugar de me enfocar nas dificuldades. Tomei cursos, li livros e busquei mentorias que me ajudassem a potenciar essas habilidades que já tinha. A cada aprendizado se somava a um conjunto de ferramentas que me permitia ver os problemas como oportunidades de evolução. Com cada nova competência adquirida, sentia que minha capacidade para transformar a adversidade em possibilidade se fortalecia e minha visão da vida se expandia rumo a horizontes mais prometedores. A prática constante de me centrar nas minhas habilidades também me levou a desenvolver uma maior empatia rumo aos demais. Ao reconhecer minhas próprias fortalezas, comecei a ver com outros olhos as qualidades que as pessoas ao meu redor também possuíam. Isto não só enriqueceu minhas relações pessoais, mas também me permitiu colaborar em entornos onde cada membro da equipe podia contribuir de maneira única e valiosa. Ao alentar outros a descobrir e aproveitar suas próprias capacidades, criei um ambiente de apoio mútuo em que os problemas se enfrentavam com a força coletiva das nossas habilidades combinadas. Essa sinergia se tornou um motor de mudança que transcendeu o individual e se transformou em uma filosofia de vida compartilhada, onde o potencial de cada um era celebrado e potencializado. Hoje quero te convidar a que, em lugar de se lamentar pelo que te falta ou pelos problemas que enfrenta, se concentre em descobrir e potenciar suas habilidades. Permita-se ver em cada dificuldade uma oportunidade para crescer, para aprender e para demonstrar a si mesmo que é capaz de superar qualquer barreira. A vida está cheia de momentos em que a diferença entre o êxito e o fracasso radica na capacidade para redirecionar a atenção rumo ao que realmente importa. Foque nas suas habilidades, cultive seu talento e confie em que, ao fazê-lo, transformará cada desafio em um degrau rumo a uma versão melhorada de si mesmo. Não permita que as dificuldades te definam, porque em você reside um potencial imenso, capaz de iluminar inclusive os dias mais obscuros. A cada passo que dê rumo ao reconhecimento das suas fortalezas é uma vitória em si mesma, e cada pequeno logro é o reflexo de uma força interior que não conhece limites. Viva a experiência de transformar sua realidade e descubra o poder imenso que tem quando decide focar no que pode fazer, em lugar de se lamentar pelo que não pode. A verdadeira grandeza reside na capacidade de se reinventar e de encontrar em meio à tormenta a luz que guia rumo a um futuro cheio de possibilidades. A cada dia é uma nova oportunidade para demonstrar a si mesmo que tem a coragem de converter as dificuldades em aprendizados e as quedas em lições para se levantar com mais força. A magia da vida se revela na forma em que elege enfrentar os desafios e no reconhecimento de que suas habilidades são a chave que abre as portas a um mundo cheio de oportunidades. Atreva-se a crer em você, a potenciar seus dons e a caminhar com a segurança de que, ao focar nas suas habilidades, está dando o primeiro passo rumo a uma existência mais plena e significativa. Número 7. Seu desenvolvimento pessoal é mais importante que seu trabalho. Em uma era na qual o relógio parece governar cada aspecto da nossa existência, me dei conta de que havia perdido de vista o que verdadeiramente alimenta a alma. Durante anos, minha vida havia se convertido em uma corrida sem fim por alcançar metas laborais, subir na escada corporativa e cumprir com um sem fim de objetivos que, ao final do dia, pareciam pesar mais na minha agenda que a essência do meu ser. No entanto, um dia, em meio à voragem de reuniões e tarefas intermináveis, uma sensação de vazio se instalou em mim. Foi nesse preciso instante quando compreendi que meu desenvolvimento pessoal era a verdadeira chave para uma vida plena e que, se bem meu trabalho me oferecia sustento e certos logros, era meu crescimento interno o que definia meu bem-estar e minha capacidade para transformar o mundo. Recordo claramente aquela etapa na qual a cada manhã despertava, sentindo que o dia me escapava entre os dedos. O trabalho havia invadido minha vida até o ponto de converter cada minuto em uma peça mais de um quebra-cabeças que, em lugar de me somar, me deixava fragmentado. Me encontrava preso em um ciclo onde a produtividade era a medida da minha valia,
e as pressões externas me empurravam a sacrificar minhas paixões e meus momentos de introspecção. Pouco a pouco, me dei conta de que enquanto mais investia em cumprir com os padrões do êxito profissional, mais afastava minha atenção do que verdadeiramente me fazia vibrar. O desenvolvimento do meu caráter, a exploração dos meus interesses e a construção de uma vida com propósito. Foi nesse momento de crise pessoal, quando decidi que tinha que mudar meu rumo. Compreendi que meu crescimento pessoal, meus aprendizados, minhas experiências e minhas relações autênticas eram o motor que alimentava minha criatividade e minha resiliência. Comecei a dedicar tempo a atividades que no passado havia relegado por considerá-las pouco produtivas. Ler livros que despertavam minha curiosidade, praticar a meditação para silenciar o ruído constante da vida moderna e explorar novos hobbies que me conectassem com minha essência se converteram em rituais diários. Descobri que, ao investir em mim mesmo, não só melhorava meu bem-estar emocional, mas também potencializava minha capacidade para render no âmbito profissional sem me sentir esgotado ou desconectado. A transformação foi gradual e às vezes dolorosa. Durante anos, havia medido meu êxito em função de ascensos, metas alcançadas e reconhecimentos externos. No entanto, comecei a questionar esse paradigma. Que sentido tinha acumular logros se no processo perdia de vista meus valores e minha integridade? Me enfrentei à dura realidade de que muitas das decisões que havia tomado estavam impulsionadas pelo medo a não ser suficientemente bom, pela pressão de cumprir com expectativas que nem sempre coincidiam com meus verdadeiros desejos. Esta revelação me levou a um processo profundo de autoindagação, no qual tive que replanejar minha relação com o trabalho e, sobretudo, com minha identidade. Me dei conta de que o trabalho era só uma parte da minha vida, uma ferramenta para alcançar certos fins, mas que meu verdadeiro valor radicava na minha capacidade para aprender, crescer e contribuir de forma autêntica ao meu entorno. O desenvolvimento pessoal também me ensinou a abraçar a imperfeição. Em um mundo obsessionado com a perfeição e o rendimento, costumava me castigar por cada erro ou cada falha. Mas ao me centrar no meu crescimento interno, entendi que os erros eram, na realidade, oportunidades disfarçadas, momentos valiosos que me ofereciam a possibilidade de aprender e de evoluir. A cada vez que fracassava, em lugar de me submergir na autocrítica destrutiva, tomava um tempo para refletir, para extrair lições e para seguir adiante com uma perspectiva renovada. Esta mudança na minha forma de enfrentar a adversidade me permitiu desenvolver uma resiliência que, com o tempo, se transformou em uma das minhas maiores fortalezas. Com o tempo, a transformação se fez evidente em cada aspecto da minha vida. Minha forma de trabalhar mudou, não porque abandonasse minhas metas profissionais, mas porque aprendi a ver o trabalho como uma parte complementar de um todo muito mais amplo. Ao me enfocar no meu desenvolvimento pessoal, descobri que meu rendimento laboral melhorava, pois minha mente estava mais despejada e meu espírito mais fortalecido. Ademais, minhas relações se tornaram mais autênticas e enriquecedoras, já que podia conectar desde um lugar de integridade e vulnerabilidade. A cada dia se convertia em uma nova oportunidade para aprender, para crescer e para celebrar o fato de que, apesar dos desafios, estava construindo uma vida com sentido. Hoje, ao olhar para trás, posso dizer com certeza que o caminho do desenvolvimento pessoal tem sido o presente mais valioso que me fiz. Aprendi a valorizar cada experiência, a transformar os obstáculos em oportunidades e a abraçar a incerteza como parte essencial da jornada. Meu crescimento interior não só me permitiu viver de forma mais plena, mas também me equipou com as ferramentas necessárias para enfrentar o futuro com confiança e determinação. Em definitiva, entender que seu desenvolvimento pessoal é mais importante que seu trabalho é reconhecer que, ainda que o mundo laboral tenha sua relevância, o verdadeiro motor de uma vida feliz e significativa é o crescimento interior. É a capacidade de aprender de cada erro, de celebrar cada pequena vitória e de construir dia a dia uma existência que reflita sua essência mais autêntica. É um caminho de autodescoberta, de resiliência e de amor próprio, no qual cada decisão consciente te aproxima da pessoa que realmente quer ser. Assim, ao se centrar em você mesmo e no seu desenvolvimento,
não só transforma sua vida, mas também se converte em uma fonte de inspiração para os demais, demonstrando que o verdadeiro êxito radica em ser fiel a um mesmo e em viver com paixão, integridade e propósito. Número 8. Seja constante e não se renda. Recordo claramente aquele período em que parecia que cada passo que dava estava plagado de tropeços e desilusões. A vida, com seus giros inesperados, me pôs frente a desafios que pareciam insuperáveis. E em meio a essa tormenta de incerteza e frustração, aprendi uma lição inavalável. A constância é a chave que abre todas as portas, e se render nunca é a opção. Durante muito tempo, me senti avassalado pelo peso das expectativas próprias e alheias, como se cada erro fosse uma sentença definitiva. No entanto, nesses momentos obscuros, algo dentro de mim se recusava a se apagar. Essa faísca, ainda que pequena, era a promessa de que a cada dia era uma nova oportunidade para voltar a tentar. À medida que fui enfrentando uma série de obstáculos, compreendi que não se tratava simplesmente de me esforçar mais, mas de encontrar uma maneira de persistir em meio às adversidades. A constância não é uma qualidade que se adquire da noite para o dia. É um hábito que se cultiva com paciência, com o reconhecimento de que cada fracasso é só uma parte do processo rumo ao êxito. Houve dias em que, ao olhar o caminho recorrido, parecia que cada tentativa havia sido em vão. Mas com o tempo, aprendi a ver em cada tropeço uma oportunidade para aprender, para ajustar meu rumo e para reforçar minha determinação. Durante esse processo de transformação pessoal, descobri que a chave estava em manter a fé em um mesmo, ainda quando o mundo exterior parecesse conspirar contra. Comecei a construir uma rotina diária em que o primeiro pensamento era o compromisso comigo mesmo. O compromisso de não me render, de perseverar apesar das dificuldades e de aceitar que cada passo, por insignificante que parecesse, contava na soma final dos meus logros. Foi nesses momentos de introspecção, quando o silêncio da madrugada me envolvia e meus pensamentos pareciam ganhar vida, que entendi que a luta mais importante era a que se travava no interior. O caminho nem sempre esteve cheio de luzes e cores. Houve instantes em que a obscuridade parecia ter ganhado terreno. No entanto, em lugar de sucumbir ao desespero, decidi enfrentar cada desafio com uma atitude de aprendizado. A cada erro, cada meta não alcançada, se converteu em uma lição que me impulsionava a me levantar, a replanejar minhas estratégias e a redescobrir minhas fortalezas ocultas. A persistência se transformou na minha companheira inseparável, recordando-me que a verdadeira vitória não consiste em nunca cair, mas em levantar-se uma e outra vez, com a firme convicção de que o esforço constante é o motor da mudança. Durante esta jornada, aprendi a valorizar a importância de celebrar inclusive os logros mais pequenos. Em lugar de me obsessionar com o que não havia conseguido, comecei a focar minha atenção em cada passo positivo, em cada instante em que a perseverança me havia permitido avançar um pouco mais. Essa prática me ajudou a construir uma resiliência que se fortalecia com o tempo. Aprendi a ver cada dia como uma página em branco, uma nova oportunidade para escrever uma história em que a constância e a coragem fossem os protagonistas. Assim, em lugar de me render diante da adversidade, me converti em um firme crente de que, com o tempo, a perseverança vence qualquer obstáculo. Houve momentos em que a tentação de abandonar parecia irresistível. As vozes internas e as dúvidas se infiltravam nos meus pensamentos, sussurrando-me que talvez não era suficientemente forte, que meus esforços eram em vão. Mas foi justamente nesses instantes quando decidi olhar para dentro e reconectar com minhas verdadeiras motivações. Compreendi que o êxito não era um destino, mas um caminho de constante superação pessoal, em que cada dia contava. Com o tempo, me dei conta de que a verdadeira transformação se produzia na mente e no coração. A constância me ensinou a apreciar o valor do esforço diário, a entender que cada desafio superado era um degrau mais na escada do crescimento pessoal. Essa perspectiva me permitiu ver a vida com outros olhos, reconhecendo que, ainda que o caminho pudesse ser árduo e cheio de incertezas, cada experiência contribuía a forjar uma versão mais forte e resiliente de mim mesmo. A constância deixou de ser uma simples palavra para se converter em uma forma de vida.
em uma atitude que me impulsionava a enfrentar cada obstáculo com determinação e a nunca perder de vista minhas metas. Ao longo deste percurso, aprendi a confiar no poder da perseverança. Descobri que, ainda que o esforço constante às vezes parecesse não dar frutos imediatos, com o tempo seus resultados se manifestam de maneiras surpreendentes. A cada pequeno passo, cada tentativa falida, se converteu em uma prova da minha capacidade para resistir e evoluir. Compreendi que a chave não estava em buscar a perfeição, mas em aceitar a imperfeição e em encontrar a beleza na luta diária. A verdadeira vitória reside na capacidade de seguir adiante, inclusive quando o caminho se torna difícil e a meta parece longínqua. Essa firme determinação me permitiu enfrentar os retos com uma atitude de gratidão e assombro. A cada dificuldade se transformava em uma oportunidade para crescer, e cada obstáculo superado era motivo de celebração. Assim, comecei a ver a vida como um processo contínuo de aprendizado, em que a constância era o farol que iluminava o caminho rumo a um futuro cheio de possibilidades. A resiliência se converteu na minha aliada, recordando-me que, sem importar quantas vezes caísse, sempre havia uma razão para me levantar e seguir lutando. A cada amanhecer, me reafirmava na convicção de que se render não era uma opção, e que o esforço diário, por pequeno que fosse, tinha o poder de transformar a realidade. Hoje, quando olho para trás e percorro mentalmente o caminho recorrido, me dou conta de que cada desafio, cada noite de insônia e cada momento de dúvida contribuiu a forjar a pessoa que sou. A constância me ensinou a valorizar o processo e a entender que o êxito não se mede pela ausência de fracassos, mas pela capacidade de persistir apesar deles. Essa lição se converteu na base da minha filosofia de vida, uma filosofia que me impulsiona a olhar sempre adiante e a confiar em que, enquanto não deixe de tentar, a cada dia trará consigo a promessa de um novo começo. Sei que haverá momentos em que o caminho se torne escabroso, em que as forças pareçam fraquejar e as dúvidas tratem de nublar a mente. Mas também sei que, no fundo, a constância é a semente que, com o tempo, floresce em logros e satisfações impensadas. A verdadeira magia reside na capacidade de se manter firme, na convicção de que cada pequeno esforço soma e na certeza de que, ainda que os resultados não sejam imediatos, o caminho recorrido é tão valioso como a meta alcançada. A cada tropeço, em cada erro e em cada fracasso, se esconde a oportunidade de aprender, de crescer e de se reinventar. Número 9. Que não te importe o que pensam os demais. Imagine despertar um dia e sentir, no mais profundo do seu ser, que já não depende das vozes externas para definir seu valor. Nesse instante, a atmosfera se enche de uma liberdade inusitada, a liberdade de decidir por si mesmo, sem o peso de expectativas alheias ou julgamentos incessantes. Essa sensação, quase desconhecida para muitos, é o primeiro passo rumo a uma existência autêntica, na qual cada decisão surge do seu interior e não do eco de opiniões que te acompanharam desde sempre. No princípio, pode parecer impossível se desprender da constante supervisão social. Durante anos, vivemos em uma espécie de teatro, onde cada gesto, cada palavra e cada ação estão sujeitos a uma avaliação externa, que nos encerra em um papel que outros escreveram para nós. Nos esforçamos por nos encaixar em moldes predefinidos, temerosos da desaprovação e da possibilidade de sermos julgados. No entanto, chega um momento em que a gente se dá conta de que essa validação contínua é uma ilusão que, longe de te empoderar, te acorrenta e limita o crescimento pessoal. Recordo vividamente uma etapa em que me sentia preso em uma rede de expectativas impostas. Em reuniões, em conversas familiares, inclusive nos meus momentos de ócio, sempre havia uma voz interior recordando-me o que devia pensar e sentir segundo o padrão dos demais. Essa voz, implacável e constante, não me permitia experimentar a verdadeira essência das minhas emoções, nem explorar meus interesses sem temor a errar. Com o tempo, essa pressão interna se tornou tão asfixiante que comecei a questionar se realmente valia a pena seguir vivendo para satisfazer a um público invisível que, na realidade, apenas me conhecia. A mudança começou de forma sutil, quase imperceptível. Uma manhã, enquanto caminhava sem rumo por um parque, observei ao meu redor a diversidade de pessoas.
Umas desfrutavam da leitura em solitário, outras conversavam animadamente sem se preocupar por se encaixar em um molde. Essa cena me golpeou com a força da autenticidade. Me dei conta de que, em meio à multidão, cada um levava consigo uma história única, um conjunto de sonhos e contradições que não podiam ser resumidos em uma opinião simplista. Foi então quando compreendi que a verdadeira riqueza da vida reside na diversidade de pensamentos e que, ao final, só você sabe o que é melhor para você. A partir desse dia, decidi empreender uma jornada interior de autodescoberta. Comecei a dedicar tempo a atividades que costumavam preencher minha alma, sem a interferência do que dirão. Comecei a praticar a meditação e a escrita livre, exercícios que me ajudaram a identificar meus desejos mais profundos e a diferenciar meus próprios pensamentos das influências externas. A cada sessão de meditação era como um ato de rebelião contra a corrente dominante, uma pausa na qual me permitia conectar com minha essência e reconhecer que, ainda que as opiniões dos demais possam ser numerosas, só a sua tem o poder de te guiar rumo à plenitude. Neste caminho, aprendi a ver o julgamento dos outros com outra perspectiva. As críticas, essas que alguma vez me feriram com a mesma intensidade que uma punhalada, começaram a revelar sua verdadeira natureza. Eram, em muitos casos, reflexos de inseguranças e temores próprios de quem as emitia. Ao compreender que as opiniões externas não são verdades universais, mas interpretações subjetivas que podem mudar de um dia para outro, pude me libertar do peso que carregava por tentar agradar a todo o mundo. Me dei conta de que cada pessoa vive em um mundo limitado pelas suas próprias vivências e que seus comentários não devem ser a bússola que oriente meu destino. O processo de libertação também implicou aprender a abraçar a vulnerabilidade. Decidir não depender da aprovação alheia é um ato de valentia que requer se mostrar tal como é, com suas virtudes e defeitos, sem se esconder atrás de uma fachada de perfeição. Com o tempo, minha vida começou a tomar um rumo distinto. A cada decisão que tomava estava impulsionada pela convicção de que minha opinião tinha mais peso que a da multidão. Comecei a perseguir projetos e relações que ressoavam com minha verdadeira identidade, deixando para trás aquelas que só serviam para alimentar a inércia social. Descobri que, ao soltar o medo ao julgamento, abria a porta a uma criatividade e a uma espontaneidade que antes pareciam inalcançáveis. A cada erro se transformou em uma lição valiosa e cada crítica em uma oportunidade para crescer e reafirmar meu caminho. Esta nova atitude não só transformou minha forma de ver o mundo, mas também influiu na maneira em que me relacionava com os demais. As interações se tornaram mais autênticas, pois agora compartilhava desde um lugar de segurança interior, sem a necessidade de buscar aprovação ou validação externa. As amizades se consolidaram com base na empatia e o respeito mútuo, e o ambiente ao meu redor se tornou mais genuíno. Compreendi que a liberdade de não depender do que dirão te permite construir relações mais profundas e significativas, onde cada pessoa é valorizada pela sua verdadeira essência e não por uma imagem superficial imposta pela sociedade. Um aspecto revelador deste processo foi me dar conta de que a opinião dos demais é tão cambiante e efêmera como as modas. O que hoje é motivo de euforia pode ser motivo de burla amanhã, e o que ontem foi objeto de críticas, com o tempo se transforma em um símbolo de individualidade. Este dinamismo me ensinou a não tomar nada de maneira demasiado pessoal e a confiar no meu próprio julgamento como a melhor guia para a minha vida. A única opinião que realmente conta é a sua, e ao aprender a valorizar a sua, descobre um universo de possibilidades que não dependem da aceitação externa. A jornada rumo à libertação das opiniões alheias é, sem dúvida, uma dos mais desafiantes que se pode empreender. Requer um constante trabalho de introspecção, autocompaixão e a coragem de enfrentar seus próprios medos. É um processo que, às vezes, se sente solitário, mas que te leva a descobrir uma fortaleza interior que jamais havia imaginado. A cada dia, é uma nova oportunidade para reafirmar sua identidade, para celebrar sua individualidade e para avançar rumo a uma vida na qual a aprovação externa se converte em um eco distante, sem poder alterar a harmonia do seu ser. Hoje, olho para trás e me dou conta de que o verdadeiro poder
radica na capacidade de ser fiel a um mesmo. A paz e a autenticidade que logrei alcançar provém da libertação desse constante escrutínio externo, permitindo-me viver com a convicção de que a única opinião que tem valor é a que você se dá a si mesmo. Este processo não só me fez mais resiliente, mas que me permitiu descobrir a beleza de ser autêntico, de me expressar sem medo e de construir uma vida que reflita a verdadeira essência de quem sou. Em definitiva, deixar de se preocupar pelo que pensam os demais é, antes de tudo, um ato de amor próprio. É reconhecer que a felicidade e a realização pessoal não se logram se adaptando aos padrões impostos, mas vivendo em consonância com seus próprios valores, sonhos e aspirações. É um convite a se libertar das correntes invisíveis que limitam seu potencial e a abraçar a autenticidade que te faz único. E ao fazê-lo, descobre que a verdadeira liberdade é aquela que surge quando decide que o único que importa é seu próprio sentir, sua própria verdade e o compromisso inquebrantável de viver de maneira autêntica, sem importar o eco do julgamento alheio. Número 10. Escreva em um diário sobre seus progressos. Uma manhã cinzenta, enquanto o despertador marcava o início de outro dia monótono, me encontrei com uma sensação inexplicável de vazio. Não era a fadiga habitual, mas a inquietude de sentir que, apesar de todo o esforço investido no dia a dia, meus logros e aprendizados se desvaneciam sem deixar rastro. Aquela sensação me impulsionou a buscar um refúgio, um espaço onde pudesse observar meu próprio devir sem o ruído constante do mundo exterior. Assim foi como descobri o poder transformador de escrever em um diário sobre meus progressos. Desde esse primeiro dia, decidi romper com o costume de deixar que o tempo transcorresse sem refletir. Compreendi que, ao pôr em palavras minhas experiências, não só documentava o que havia logrado, mas que criava um registro vivo da minha evolução pessoal. A cada linha, a cada parágrafo, se converteu em um testemunho das minhas lutas, meus triunfos e até meus fracassos, revelando detalhes que a menudo passavam desapercebidos na voragem diária. Não se tratava simplesmente de marcar tarefas cumpridas ou de anotar metas futuras, mas de aprofundar na essência das minhas emoções, de desentranhar a raiz de cada desafio e de celebrar inclusive os mais pequenos avanços. A experiência de escrever no meu diário foi como abrir uma janela a uma paisagem interior que desconhecia. No princípio, minhas palavras pareciam torpes, quase infantis, incapazes de capturar a complexidade dos meus pensamentos. No entanto, com o passar do tempo, essa escrita se transformou em um diálogo íntimo comigo mesmo. A cada entrada me permitia analisar minhas reações, entender meus medos e valorizar meus logros sem a interferência de críticas externas. Comecei a me dar conta de que o diário não era um mero registro cronológico, mas uma ferramenta de autoconhecimento que me ajudava a crescer e a redefinir minhas prioridades. Uma das chaves deste processo foi a honestidade brutal que me obrigava a praticar a cada dia. Não podia ocultar minhas inseguranças, meus momentos de dúvida ou os erros cometidos, pois o diário se converteu em um espaço onde a verdade interna, sem adornos nem máscaras, tinha o valor supremo. A cada vez que me encontrava preso na frustração de não ver resultados imediatos, repassava minhas páginas anteriores e me surpreendia ao notar como cada pequeno passo havia contribuído a uma transformação gradual mais constante. Essa descoberta me ensinou que o progresso pessoal se mede em sutilezas, na capacidade de se adaptar, aprender e seguir adiante apesar das adversidades. A escrita se transformou em um ritual que marcou minhas manhãs e noites. Ao começar o dia, costumava dedicar uns minutos a plasmar minhas expectativas, minhas metas e os sentimentos que emergiam ao despertar. Dessa maneira, estabelecia um ponto de partida, uma bússola emocional que me recordava o que verdadeiramente aspirava a lograr. E ao terminar o dia, o ato de escrever se tornava um processo de reflexão, no qual avaliava meus acertos e analisava as lições de cada experiência. Esta dualidade, a escrita como início e como fechamento do dia, não só me permitia organizar meus pensamentos, mas que também me ajudava a fechar ciclos e a me preparar para novos desafios. Com o tempo, descobri que o diário se transformou em algo mais que um registro pessoal. Se converteu em um aliado para a tomada de decisões. Ao plasmar meus progressos e meus tropeços,
comecei a notar padrões de comportamento e a identificar áreas de melhora que antes passavam desapercebidas. A reflexão constante me permitiu reconhecer que certos hábitos, ainda que parecessem inofensivos no momento, estavam freando meu crescimento. Assim, pouco a pouco, fui reestruturando minha rotina, eliminando o supérfluo e priorizando atividades que de verdade contribuíam ao meu bem-estar. O diário também me permitiu ver a beleza na imperfeição. Durante muito tempo, me obsessei com a ideia de que devia alcançar metas elevadas e de que qualquer desvio era um signo de debilidade. No entanto, ao escrever meus progressos, descobri que a verdadeira grandeza radica na capacidade de se adaptar, de aprender dos erros e de encontrar valor em cada experiência, por modesta que fosse. A cada página era um testemunho silencioso das minhas batalhas internas, mas também da luz que se acendia a cada vez que me levantava para seguir adiante. Essa visão me ajudou a redefinir o êxito, entendendo que a perfeição não é a meta, mas a evolução constante e a autenticidade com a qual vivemos a cada dia. Em ocasiões, me encontrava utilizando o diário como um meio para liberar a tensão acumulada, escrevendo sem censura sobre minhas frustrações, medos e dúvidas. Esses momentos de escrita livre eram como uma catarse, um ato de libertação que me permitia soltar o peso do passado e me abrir à possibilidade de um futuro cheio de aprendizados. Com o tempo, esse processo se tornou tão natural que escrever se transformou em uma necessidade vital, em um ato de amor próprio que me recordava que a cada dia era uma nova oportunidade para crescer e ser melhor. À medida que fui avançando neste caminho de autodescoberta, também comecei a notar o impacto positivo que o diário tinha nas minhas relações pessoais. Ao me expressar com honestidade e vulnerabilidade nessas páginas, me tornei mais consciente dos meus sentimentos e mais empático com os demais. Compartilhar fragmentos do meu diário em conversas significativas me ajudou a conectar com pessoas que estavam em um caminho similar, criando um círculo de apoio baseado na autenticidade e o crescimento mútuo. A escrita deixou de ser um exercício solitário para se converter em uma fonte de inspiração e conexão, uma ferramenta que me ajudou a forjar vínculos mais profundos e sinceros. Escrever em um diário sobre seus progressos não é só uma forma de documentar a passagem do tempo, mas um compromisso diário consigo mesmo. É o ato de olhar para trás para ver quão longe chegou, de reconhecer suas vitórias e de aprender dos seus tropeços sem julgamento. A cada palavra, a cada renglão, se converte em um testemunho da sua resiliência e da capacidade de se reinventar. É um lembrete constante de que o crescimento pessoal é uma jornada sem fim, em que a cada dia oferece novas oportunidades para aprender, adaptar-se e transformar-se. Hoje, quando reviso as páginas cheias de tinta, posso ver claramente o mapa da minha evolução. A cada entrada é um reflexo da luta, da esperança e da determinação de não me render diante das adversidades. O diário me ensinou que, ainda que o caminho do desenvolvimento pessoal esteja cheio de altos e baixos, cada passo conta e cada experiência soma a história de quem você é. É um convite a ser consciente de cada momento, a valorizar cada pequeno logro e a recordar a si mesmo que, apesar das dificuldades, está em constante evolução. Número 11. Abrace a solidão. Recordo que durante muito tempo temi estar sozinho. Acreditava que a solidão era sinônimo de vazio e desamparo, uma situação a evitar a todo custo. No entanto, com o tempo compreendi que passar tempo a sós não significa sofrer ou se sentir incompleto, mas todo o contrário. É a oportunidade de descobrir suas próprias paixões, suas fortalezas e, sobretudo, de aprender a desfrutar da sua própria companhia. Ao me apartar do bulício da vida diária, comecei a ver que na quietude se escondem respostas que o ruído constante nunca permitiria alcançar. A verdadeira transformação ocorreu quando deixei de ver a solidão como um castigo e comecei a entendê-la como um presente. Esse presente é o espaço para refletir sobre suas vivências, para ordenar seus pensamentos e para se permitir crescer sem a pressão de cumprir com as expectativas alheias. Nesses momentos, me dei conta de que cada instante de solidão era um degrau no caminho rumo a uma maior clareza mental e emocional. A solidão me ensinou a ser honesto comigo mesmo, a aceitar minhas contradições e a descobrir que a paz interior não depende da companhia constante,
mas da capacidade de estar bem consigo mesmo. No princípio, os silêncios me pareciam incômodos e até aterradores. No entanto, pouco a pouco, aprendi a desfrutar desses momentos em que não havia palavras que preencher, em que a cada respiração se convertia em uma meditação profunda. Comecei a dedicar tempo a atividades que me permitissem explorar meu mundo interior. A leitura de textos inspiradores, longas caminhadas solitárias pela natureza, sessões de escrita nas quais plasmava meus anseios, dúvidas e sonhos. Cada um destes atos foi um passo decisivo para transformar minha percepção da solidão, de convertê-la em uma fonte de fortaleza, em lugar de vê-la como um vazio que temer. Com o passar do tempo, me dei conta de que abraçar a solidão tinha múltiplos benefícios. Primeiro, me permitiu reconectar com meus verdadeiros interesses. Sem a distração de opiniões ou das constantes demandas externas, pude identificar aquelas atividades que realmente me preenchiam a alma, já fossem pequenas tarefas criativas, momentos de reflexão ou simplesmente desfrutar do prazer de não fazer nada. Essa conexão com minhas paixões esquecidas me deu a energia necessária para redescobrir minha autenticidade e para impulsionar mudanças positivas na minha vida. Ademais, a solidão me brindou o espaço para enfrentar meus medos e limitações. Na quietude, me encontrei cara a cara com minhas inseguranças, com esses pensamentos autocríticos que costumavam me impedir de avançar. Ao não ter que recorrer à validação externa, aprendi a valorizar meu próprio julgamento e a tomar decisões baseadas nas minhas convicções profundas. Este processo de autoaceitação foi doloroso em ocasiões, pois me obrigou a reconhecer partes de mim que havia negado durante tanto tempo. No entanto, a cada confrontação interna se transformou em uma oportunidade para sanar, para crescer e para construir uma versão de mim mesmo mais íntegra e consciente. Nesta jornada, também descobri a importância de cultivar a criatividade. A solidão me abriu as portas a um mundo de possibilidades, em que a cada ideia, a cada inspiração, surgia da profundidade do meu ser. Ao me permitir estar só, pude liberar minha mente das limitações impostas pelo entorno e explorar novos horizontes de pensamento. Outro aspecto vital deste processo foi o aprendizado do autocuidado. Ao abraçar a solidão, me obriguei a me pôr em primeiro lugar, a cuidar do meu bem-estar físico, emocional e mental, sem me sentir culpado. Comecei a estabelecer rotinas que me permitissem nutrir meu corpo e minha mente, me exercitar, descansar o suficiente, me alimentar de forma saudável e dedicar tempo à meditação. Estas práticas me ajudaram a criar um ambiente interno de calma e harmonia, no qual a cada dia se tornava uma oportunidade para me renovar. A solidão me ensinou que cuidar de um mesmo é o primeiro passo para poder amar e valorizar aos demais de forma autêntica. Ao longo deste caminho, aprendi a ver a solidão com outros olhos. Compreendi que nela se encontra a semente da transformação, a base sobre a qual se constrói uma vida plena e com propósito. A cada vez que me encontrava em um estado de solidão eleita, me recordava que esse tempo era um presente que me permitia explorar minhas emoções, meus sonhos e minhas potencialidades sem a interferência do mundo exterior. Nesses momentos, me permitia ser vulnerável, me permitia errar e, sobretudo, me permitia crescer. A solidão se converteu em um espelho no qual via refletidas minhas fortalezas, minhas debilidades e, sobretudo, minha capacidade para me reinventar. Hoje, ao olhar para trás, posso afirmar que abraçar a solidão tem sido um dos atos mais valentes e enriquecedores da minha vida. Não é uma renúncia à conexão humana, mas uma reafirmação de que, para ser verdadeiramente feliz, primeiro devemos estar em paz conosco mesmos. Aprendi que a solidão não é uma condenação, mas uma oportunidade para descobrir o que realmente importa, para escutar a voz interior que nos guia e para construir uma existência que ressoe com nossa verdade mais profunda. Em um mundo que a menudo nos pressiona a estar sempre rodeados e a buscar validação externa, encontrar valor na solidão é um ato de rebeldia e de amor próprio. Se bem nem todos os dias são fáceis e há momentos em que o silêncio pode parecer avassalador, cheguei a compreender que é precisamente nesses instantes onde reside o verdadeiro potencial de mudança. A solidão me ensinou a valorizar a introspecção, a encontrar a fortaleza no silêncio e a descobrir que, às vezes, o mais importante que pode fazer
é simplesmente estar consigo mesmo. Ao final, a verdadeira liberdade e o verdadeiro crescimento nascem quando se aprende a desfrutar da sua própria companhia e a transformar cada momento de solidão em uma oportunidade para conectar com a essência do seu ser. Assim, convido você a que não fuja da solidão, mas que a abrace com todo o seu ser. Permita-se esses momentos de silêncio, de introspecção e de autoconhecimento. Descubra neles o poder de reconectar com seus sonhos, de redescobrir suas paixões e de fortalecer a relação mais importante que terá na vida, a que tem consigo mesmo. Abrace a solidão e descobrirá que nesse espaço de calma se esconde a chave para uma vida plena, autêntica e em harmonia com seu verdadeiro eu. Número 12. Reconheça que as pessoas têm seus próprios interesses. Durante muito tempo, acreditei que o mundo girava em torno das minhas necessidades e expectativas, que cada pessoa devia atuar da mesma maneira em que eu o fazia e que, se não se alinhavam com meus desejos, era porque estavam me falhando de alguma forma. Com o passar dos anos, e através de diversas experiências que me enfrentaram à crua realidade da convivência humana, compreendi que cada indivíduo tem sua própria história, seus anhelos e, sobretudo, seus próprios interesses. Esta lição, ainda que às vezes dolorosa, se transformou em uma das verdades mais libertadoras que aprendi no meu caminho rumo à maturidade. Recordo uma época em que me sentia profundamente traído por aqueles a quem considerava próximos. Costumava pensar que a amizade e o amor eram pilares inquebrantáveis, onde a reciprocidade era a norma e as expectativas mútuas, algo natural. No entanto, após repetidas decepções, comecei a notar que meus sentimentos e necessidades não eram compartilhados da mesma maneira pelos demais. Esta constatação me empurrou a olhar de maneira diferente as relações e a entender que, apesar de que existe um desejo de conexão e solidariedade, cada pessoa atua em função dos seus próprios interesses, às vezes inconscientes, outras vezes deliberados. A revelação se manifestou em pequenos detalhes cotidianos, em conversas onde, apesar de que eu me abria e compartilhava minhas inquietudes, a outra parte desviava o tema rumo aos seus próprios problemas. Em situações nas quais o apoio prometido se transformava em palavras vazias quando as circunstâncias se complicavam. Em momentos nos quais o compromisso parecia sólido, até que apareceu a tentação de priorizar outra causa, outro sonho ou simplesmente a comodidade do conhecido. Foi então quando compreendi que não devia me sentir ofendido ou abandonado diante destas atitudes, mas antes aceitar que a humanidade é diversa e que cada ser, com suas próprias vivências e aspirações, sempre buscará o que lhe beneficie em cada instante. Esta nova perspectiva não só me permitiu me libertar da carga de expectativas irreais, mas que também abriu a porta a relações mais honestas e enriquecedoras. Comecei a cultivar vínculos baseados na compreensão mútua, onde o reconhecimento dos interesses próprios de cada quem se tornava um ato de respeito. Entendi que, ao aceitar que os demais têm seus próprios objetivos, não diminuía meu valor nem o da relação, mas que abria um espaço para a autenticidade e a tolerância. Aprendi a não interpretar a falta de resposta ou o desvio da atenção como um sinal de desprezo, mas como um lembrete de que, igual a mim, cada pessoa vive um universo interior cheio de desafios, sonhos e prioridades que às vezes chocam com as expectativas que um tem sobre o outro. Este processo de aceitação foi acompanhado de uma profunda jornada introspectiva. Refleti sobre minhas próprias motivações e descobri que, em ocasiões, meus sentimentos de injustiça provinham de uma visão idealizada do que as relações humanas deveriam ser. Me dei conta de que esperava um nível de reciprocidade que, se bem desejável, nem sempre era realista. Comecei a trabalhar no meu interior, aprendendo a equilibrar minhas próprias necessidades com a compreensão de que, ao final do dia, cada um é responsável pelo seu caminho. Este aprendizado se converteu em uma ferramenta poderosa para enfrentar conflitos e mal-entendidos, já que entendi que a raiz de muitos desacordos residia na incapacidade de aceitar a diferença de interesses e perspectivas. Com o tempo, minhas relações começaram a se transformar. Ao deixar de forçar uma simetria inexistente,
logrei construir conexões mais genuínas e menos carregadas de ressentimentos. Aprendi a valorizar a diversidade de pontos de vista e a celebrar a independência de pensamento, reconhecendo que cada quem contribui ao mosaico da vida com peças únicas. Em lugar de me sentir ferido pela falta de sintonia em certos momentos, passei a admirar a capacidade de outros para perseguir seus próprios objetivos e, ao mesmo tempo, aportar à comunidade de maneiras que talvez eu não compreendesse de imediato. Durante este processo, também aprendi a me comunicar de maneira mais efetiva. Em lugar de impor minhas expectativas e me sentir ferido quando não se cumpriam, comecei a expressar de forma clara e respeitosa meus próprios desejos, deixando espaço para que a outra parte também compartilhasse suas necessidades sem temor ao julgamento. Esta prática da comunicação assertiva me permitiu negociar diferenças e estabelecer limites saudáveis, o que, por sua vez, fortaleceu meus vínculos e me ajudou a construir relações baseadas no verdadeiro entendimento mútuo. Outro aspecto crucial foi aprender a soltar o controle. Durante anos, tentei moldar as atitudes e comportamentos de quem me rodeava, acreditando que se podia convencê-los de que atuassem de certa maneira, as coisas seriam mais fáceis e harmoniosas. No entanto, esta atitude só gerava tensão e frustração, tanto em mim como neles. Ao aceitar que cada pessoa tem seus próprios interesses, me libertei da carga de tentar mudar aos demais e, em troca, me concentrei em melhorar meu próprio caminho. Esta mudança de enfoque me permitiu crescer de maneira exponencial, já que investia minha energia em metas pessoais e na construção de uma vida que se sentisse autêntica e plena, sem depender das expectativas externas. À medida que fui aprofundando nesta filosofia, descobri que reconhecer os interesses próprios dos demais era também um ato de humildade. Implicava aceitar que não podia ter sempre a razão, que minha visão do mundo era só uma entre muitas, e que a diversidade de pensamentos e prioridades enriquecia a experiência humana. Este reconhecimento me abriu a novas formas de aprendizado e a relações mais enriquecedoras, nas quais o diálogo se transformava em um intercâmbio sincero e enriquecedor. A cada conversa se convertia em uma oportunidade para conhecer perspectivas distintas, para questionar minhas próprias crenças e para encontrar pontos em comum em meio à diversidade. Esta atitude me acompanhou em inúmeras situações, tanto no âmbito profissional como no pessoal. No trabalho, me permitiu colaborar de maneira mais efetiva, sabendo que cada membro da equipe aporta habilidades e visões próprias que, ainda que às vezes pareçam contradizer as minhas, são essenciais para alcançar objetivos comuns. Aprendi a valorizar o aporte de cada pessoa, reconhecendo que a soma de interesses individuais podia gerar resultados extraordinários se canalizassem adequadamente. Na esfera pessoal, esta compreensão fortaleceu minhas relações, fazendo-as mais resilientes diante dos desacordos e permitindo-me desfrutar da companhia de quem, apesar das suas diferenças, compartilham o desejo de crescer e evoluir. Hoje, ao olhar para trás e repassar minha trajetória, entendo que reconhecer que as pessoas têm seus próprios interesses não é um signo de egoísmo nem de indiferença, mas um ato de maturidade e de respeito rumo à complexidade humana. É aceitar que cada indivíduo vive em um universo de experiências e que, ao final, o que une as pessoas não é a uniformidade de pensamentos, mas a capacidade de conviver na diversidade, aprendendo uns dos outros e fortalecendo laços através do entendimento mútuo. Esta lição, aprendida através de acertos e erros, se converteu em um pilar fundamental da minha vida. Me permitiu soltar a necessidade de controlar cada situação e me ensinou a valorizar a autenticidade nas relações. Ao reconhecer que cada ser humano atua em função dos seus próprios interesses, aprendi a não tomar as diferenças como ataques pessoais, mas como oportunidades para ampliar minha perspectiva e enriquecer minha experiência. A vida se torna mais levadeira e cheia de significado quando deixamos de tentar impor uma ordem pré-estabelecida e começamos a abraçar a diversidade de caminhos que cada pessoa elege transitar. Número 13. Trabalhe em si mesmo todos os dias. Sempre me disseram que o maior projeto em que você pode investir é em si mesmo. E com o tempo compreendi que essa inversão é a que define a qualidade e a direção da sua vida. Recordo uma época em que vivia submerso na rotina.
deixando passar os dias sem refletir realmente sobre quem era ou rumo aonde queria ir. Me encontrava preso em uma espiral de hábitos repetitivos e expectativas alheias, sem me dar conta de que a transformação devia começar de dentro. Foi em um momento de profunda insatisfação, quando a cada dia parecia uma cópia do anterior e o futuro se desenhava com a sombra da resignação, que decidi tomar as rédeas da minha existência e trabalhar em mim mesmo de forma constante, sem importar quão pequenos fossem os passos. O primeiro despertar ocorreu quando comecei a questionar minhas próprias crenças e a reconhecer que muitas delas haviam sido impostas pela sociedade ou herdadas sem uma análise profunda. Compreendi que, para evoluir, era necessário me libertar dessas ideias limitantes e me abrir a novas possibilidades. Assim, comecei a dedicar tempo à introspecção, à meditação e à leitura de livros que me impulsionavam a ver o mundo desde uma perspectiva diferente. Essa prática diária, que no princípio me resultava estranha e até incômoda, se converteu no alicerce sobre o qual edificava cada novo dia. Não se tratava de lograr uma perfeição inalcançável, mas de aceitar minhas imperfeições e ver nelas uma oportunidade para crescer e aprender. Pouco a pouco, me dei conta de que cada pequena mudança, cada hábito novo, somava a uma versão mais autêntica e poderosa de mim mesmo. Comecei a observar minhas reações diante das situações cotidianas, a identificar padrões de pensamento que me freavam e a reprogramar minha mente para que, em lugar de cair na autocrítica destrutiva, se enfocasse em encontrar soluções e aprender de cada erro. Este processo não foi imediato nem isento de dificuldades. Houve dias em que a motivação fraquejava e a tentação de me render se fazia quase irresistível. No entanto, recordava que trabalhar em mim mesmo não era uma meta pontual, mas um compromisso inquebrantável com o meu próprio bem-estar e desenvolvimento. A cada manhã, ao despertar, me recordava que tinha a possibilidade de ser uma versão melhorada da pessoa que fui ontem, e essa ideia me impulsionava a seguir adiante, ainda quando os obstáculos parecessem insuperáveis. Me dei conta de que a mudança real não se produz no exterior, mas na forma em que nos relacionamos conosco mesmos. Comecei a me valorizar pelos meus esforços e a reconhecer cada logro, por pequeno que fosse. Aprendi a celebrar minhas vitórias sem cair na soberba, a reconhecer meus fracassos sem que estes definissem minha identidade e a entender que o caminho do autoconhecimento é uma jornada sem final, cheia de aprendizados contínuos. Trabalhar em um mesmo implica aceitar que cada erro é uma lição, que cada tropeço é um convite a se levantar com maior força e que a verdadeira sabedoria reside em saber aprender das experiências, sem importar o dolorosas ou difíceis que sejam. Durante este processo, também descobri a importância de cuidar tanto do meu corpo como da minha mente. Incorporei à minha rotina diária atividades que me ajudassem a liberar tensões e a me manter em equilíbrio, como o exercício físico, a meditação e momentos de desconexão digital. Estes hábitos me permitiram recuperar uma sensação de controle e de bem-estar que há tempo havia perdido. Ao me centrar na minha saúde física e mental, fui capaz de enfrentar os desafios diários com uma perspectiva mais serena e resiliente, e isso se refletia em cada aspecto da minha vida. Aprendi que o autocuidado não é um ato egoísta, mas uma necessidade vital para poder oferecer o melhor de um mesmo ao mundo. Trabalhar em si mesmo todos os dias também significou aprender a estabelecer limites e a dizer não quando era necessário. Durante muito tempo, tentei complacer aos demais e satisfazer expectativas que não eram minhas, o que me levava a me sentir esgotado e desconectado da minha verdadeira essência. Pouco a pouco, fui descobrindo que minha felicidade e minha paz interior dependiam da minha capacidade para priorizar minhas próprias necessidades e desejos. Esta mudança de mentalidade me ajudou a tomar decisões que, ainda que no princípio parecessem egoístas, na realidade eram fundamentais para meu crescimento pessoal. Aprender a dizer não e a me pôr em primeiro lugar me permitiu me libertar de relações e compromissos que drenavam minha energia, abrindo-me a possibilidade de me rodear de pessoas e situações que realmente somavam ao meu desenvolvimento. O processo de trabalhar em mim mesmo me ensinou a ver a vida com outros olhos, a encontrar a beleza nos detalhes cotidianos e a apreciar o valor de cada instante.
comecei a levar um diário no qual plasmava meus pensamentos, meus avanços e também meus fracassos, entendendo que cada palavra escrita era um testemunho da minha evolução pessoal. Este exercício de escrita se transformou em uma terapia que me permitia liberar emoções reprimidas e conectar com o que realmente sentia. Com o tempo, esses apontamentos se converteram em um espelho fiel da minha transformação, um lembrete constante de que a cada dia era uma nova oportunidade para aprender, crescer e me aproximar da pessoa que sempre havia querido ser. Número 14. Estabeleça metas claras na sua vida. Em uma noite silenciosa, enquanto observava as luzes distantes da cidade, percebi que minha vida carecia de uma direção definida. Aquela sensação de estar à deriva, sem um norte que guiasse meus passos, me impulsionou a tomar uma decisão crucial. Era hora de estabelecer metas claras. Não se tratava unicamente de listar objetivos superficiais ou de cumprir com expectativas alheias, mas de definir com precisão aquilo que realmente desejava lograr, tanto a nível pessoal como profissional, e de traçar um caminho que me permitisse avançar com convicção e propósito. A reflexão surgiu quase de maneira inesperada. Durante anos, havia me deixado levar pela rotina, aceitando o fluxo da vida sem questionar se cada passo me aproximava da realização dos meus sonhos. A inércia havia me levado a cumprir tarefas e responsabilidades sem me deter a pensar no porquê de cada ação. Sentia que, ainda que me esforçasse e lograsse certos êxitos, algo faltava. Essa carência não era o resultado da falta de capacidade, mas da ausência de uma visão clara que me orientasse em cada decisão. Foi então quando compreendi que estabelecer metas claras era o primeiro passo para transformar a incerteza em um plano de ação concreto. Começar a definir minhas metas não foi tarefa fácil. No princípio, me encontrei frente a uma lousa em branco, sem saber por onde começar. Me dei conta de que devia diferenciar entre o que realmente importava e o que havia sido imposto pelo entorno. Assim, empreendi um processo de autoindagação no qual me fiz perguntas fundamentais. O que me apaixona? Quais são meus valores mais profundos? Que legado desejo deixar? Ao responder estas interrogantes, pouco a pouco emergiu uma visão que, ainda que imperfeita, era minha. Esta clareza me permitiu identificar aquelas metas que ressoavam com meu ser e desestimar as que não aportavam valor à minha existência. Ademais, o estabelecimento de metas claras me abriu a porta a um autoconhecimento profundo. Ao definir o que verdadeiramente queria, tive que confrontar meus medos, minhas limitações e minhas crenças autolimitantes. Descobri que muitas vezes, o que nos impede avançar não são os obstáculos externos, mas as barreiras internas que nós mesmos levantamos. A introspecção me levou a reconhecer que era necessário deixar de lado o perfeccionismo e aceitar que o caminho rumo ao êxito é, em essência, um processo de ensaio e erro. Este processo me brindou a oportunidade de redefinir minhas expectativas e de aprender a celebrar cada logro, por pequeno que fosse, como um avanço significativo na minha evolução pessoal. Outro aspecto transformador foi a conexão com pessoas que compartilhavam visões similares ou que, de alguma maneira, me inspiravam a crescer. Ao estabelecer metas claras, me dei conta de que o apoio social era fundamental. Busquei mentores, amigos e colegas que me impulsionassem a me manter focado, que compartilhassem suas experiências e que me oferecessem perspectivas diversas. Estas interações não só enriqueceram minha visão, mas que me motivaram a persistir em momentos de dúvida. A comunidade se converteu em um catalisador de mudança, em um lembrete de que o crescimento pessoal e profissional é mais gratificante quando se compartilha e se constrói em conjunto. Em paralelo, me comprometi a revisar e ajustar minhas metas de forma regular. O entorno muda, as prioridades se redefinem e o crescimento é um processo dinâmico. Número 15. Elimine todas as distrações. Durante anos vivi rodeado de um incessante murmúrio de estímulos que pareciam competir pela minha atenção a cada momento. A tecnologia, a informação e as obrigações diárias se convertiam em uma maranha na qual era difícil distinguir o que era verdadeiramente importante. Com o tempo, compreendi que para alcançar uma vida plena e enfocada, devia aprender a eliminar todas as distrações, não só as que provinham do entorno digital,
mas também aquelas que habitavam no meu interior. Este processo de depuração não foi singelo. Implicou questionar hábitos arraigados e enfrentar a tentação constante de ceder diante do efêmero. Recordo aqueles dias nos quais minha mente saltava de uma notificação a outra, de uma mensagem a um pensamento, sem encontrar o silêncio necessário para aprofundar em qualquer tarefa ou sonho. Essa dispersão me fazia sentir preso em uma rotina sem direção, onde a cada distração se convertia em uma barreira que me afastava dos meus verdadeiros objetivos. Foi então quando decidi que tinha que fazer uma mudança radical, um ato de valentia que consistia em recobrar o controle sobre minha atenção e, com isso, sobre minha vida. Comecei por identificar quais eram essas fontes constantes de interrupção. As redes sociais, os correios eletrônicos e a interminável avalanche de notícias pareciam ter o monopólio do meu tempo e energia. Me dei conta de que, apesar da imediatidade que ofereciam, também eram responsáveis por gerar uma ansiedade sutil e constante, uma sensação de urgência que rara vez respondia a uma necessidade real. Pouco a pouco, comecei a desativar notificações, a limitar o tempo que passava frente à tela e a estabelecer momentos específicos para revisar o correio e as atualizações. Esta desconexão não só me permitiu recuperar horas valiosas a cada dia, mas que também me brindou a oportunidade de adentrar em um estado de concentração mais profundo, no qual podia explorar minhas ideias sem a interrupção constante do ruído externo. O processo de eliminar as distrações não se limitou unicamente ao digital. Também foi necessário fazer um inventário dos hábitos internos que me afastavam da minha essência. Me dei conta de que a inquietude, a autocrítica excessiva e a constante comparação com outros eram distrações que roubavam minha energia e entorpeciam meu caminho rumo ao crescimento pessoal. Assim, decidi enfrentar a cada um destes padrões com uma atitude de autocompaixão e honestidade. Comecei a praticar a meditação, a me sentar em silêncio e a observar meus pensamentos sem julgá-los, permitindo-me identificar quais eram verdadeiramente úteis e quais eram meras fugas que me afastavam do meu propósito. Essa prática diária se convertou em uma ferramenta poderosa para cultivar uma mente mais clara e enfocada. O processo de eliminar todas as distrações não foi uma tarefa linear, nem isenta de recaídas. Houve momentos nos quais a tentação de ceder ao fluxo incessante de informação era avassaladora, e nos quais senti que por um instante voltava a perder o controle. No entanto, em lugar de me desanimar, aprendi a ver estes tropeços como parte natural do caminho. A cada recaída me oferecia uma nova lição, uma oportunidade para afinar minha estratégia e redobrar meus esforços. Aprendi que a verdadeira transformação se constrói sobre a base da resiliência e que a cada desafio superado fortalecia minha determinação de me manter fiel ao meu propósito. À medida que fui eliminando as distrações, descobri um mundo interior mais rico e vibrante. A clareza que emergiu desse processo me permitiu aprofundar nas minhas paixões e nos meus sonhos. Comecei a escrever, a pintar e a explorar atividades que antes ficavam relegadas pela imediatidade das obrigações diárias. Hoje, ao olhar para trás, me dou conta de que eliminar todas as distrações tem sido um dos atos mais libertadores e transformadores da minha vida. Não se trata de me isolar do mundo, mas de eleger com sabedoria em que investir a energia e o tempo. É um lembrete constante de que a atenção é o recurso mais valioso que possuímos e que, ao dedicá-la ao que verdadeiramente importa, se abrem as portas a um sem fim de possibilidades. A cada manhã, ao despertar, me comprometo a proteger meu espaço interior, a filtrar as vozes do ruído externo e a nutrir minha mente com pensamentos e ações que me aproximem da vida que desejo construir. Em definitiva, o caminho para eliminar todas as distrações é uma jornada de autodescoberta, de aprendizado constante e de compromisso inquebrantável com o mesmo. É um processo em que a cada eleição conta e em que a decisão de desconectar para reconectar se converte no primeiro passo rumo a uma existência mais plena e consciente. Ao final, a verdadeira liberdade reside na capacidade de dirigir nossa atenção, de escolher o que realmente enriquece nossa vida e de transformar cada momento em uma oportunidade para avançar rumo aos nossos sonhos. Assim, com determinação e gratidão,
Sigo a cada dia construindo um espaço interior no qual só cabem o essencial, celebrando a beleza de um enfoque claro e a fortaleza de um espírito livre.